Bem-vindos de volta! Minha turminha querida, como eu estava com saudades de vocês, espero que nesses dias tenham refletido bastante sobre a nossa última conversa. Cada palavra que trocamos é uma sementinha que a gente planta no coração. E eu torço para que essas sementinhas estejam brotando em cada um de vocês. Hoje quero falar de uma coisa muito bonita. As diversas vertentes da nossa Umbanda. Vocês sabem, meus filhos, a Umbanda é como um grande rio. Ele nasce puro, pequenino, e ao longo do caminho recebe outros riachos, águas de diferentes cores, forças de várias direções, e mesmo assim, continua sendo um só rio. Assim também é a nossa fé. Há quem siga uma Umbanda mais simples. Há quem traga ensinamentos do kardecismo. Outros se aprofundam nos ritos africanos. Alguns estudam símbolos. Outros preferem os cânticos. E tantos caminhos mais. Cada vertente tem seu jeitinho, sua forma de louvar. Mas no fundo, todas buscam mesmo o amor e a caridade. Não importa se na sua casa a gira começa com ponto cantado ou com prece silenciosa. Não importa se acende vela branca ou vela colorida. O que realmente importa é o coração aberto para servir, para ajudar quem precisa, para dar a mão ao irmão que sofre. É isso que mantém viva a chama da Umbanda. Então, meus filhos, lembrem-se, a diversidade é riqueza, não é divisão. Somos ramos de uma mesma árvore, raízes que se entrelaçam na mesma terra sagrada. E o que sustenta tudo isso é o amor que damos e a caridade que praticamos. Guardem isso com carinho, porque um dia, quando olharem para trás, vão ver que o mais bonito da caminhada não foi discutir qual caminho era o certo, mas sim quantas vezes vocês ajudaram alguém a se levantar. Geralmente usa esta qualificação, Umbanda branca, para definir trabalhos de Umbanda com a ausência do que chamamos de linha da esquerda. Para Leal de Souza, uma linha negra. Meus filhos, lá em 1941, quando organizaram o primeiro congresso de Umbanda, um grupo de senhores e estudiosos quis apresentar o que chamavam de Umbanda pura. Era uma forma de Umbanda mais desafricanizada e orientalizada, bem voltada para a classe média do Rio de Janeiro daquela época. Eles sonhavam com uma codificação, como se fosse a forma mais pura da religião. Mas vou lhes dizer uma coisinha, turminha. Essa ideia de religião pura sempre foi discutida. E até hoje é algo que a gente questiona, porque a Umbanda, assim como toda tradição espiritual, é viva, se transforma, acolhe e cresce com um povo. Turma querida, agora vou falar para vocês da chamada Umbanda popular. Ela é aquela prática mais simples, vivida sem muito estudo ou interesse pelos fundamentos. Nela, o que vale mesmo
É o que os espíritos ensinam ali, de forma direta. No terreiro, o conhecimento reconhecido é só aquele que vem da própria gira, no calor do ritual passado pelos guias. Pois bem, turminha, vamos falar da chamada Umbanda tradicional. Esse termo é usado para identificar aquelas formas mais antigas e difundidas da religião, que nasceram e se espalharam pelos terreiros ao longo do tempo. Dentro dela, podemos incluir a Umbanda branca, a Umbanda pura e a Umbanda popular. São as práticas que deram corpo e visibilidade à Umbanda, tornando-a conhecida entre o povo. Por muito tempo, foram essas expressões que sustentaram a fé, acolheram multidões e mostraram a força dos guias espirituais na vida das pessoas. Mas é importante notar, a Umbanda não para, não fica engessada. O perfil da religião vem mudando, se renovando e se ampliando, sem nunca perder a sua essência. O mais bonito é perceber que, seja no ontem ou no hoje, a Umbanda tradicional sempre carregou consigo o mesmo propósito: fazer o bem, praticar a caridade e levar luz a quem precisa. Muito bem, turminha querida, a Umbanda esotérica ou iniciática é a forma que a Umbanda busca compreender e praticar a religião a partir dos seus fundamentos ocultos. Aqueles que, segundo os estudiosos, já eram conhecidos pelos antigos sacerdotes do Egito, da Índia, dos maias, incas, astecas e tantos outros povos. É um caminho de aprofundamento em que o saber não está aberto a todos de imediato, mas é desvelado através de iniciações, etapas de aprendizado e vivência espiritual que vão abrindo a mente e o coração do médium para mistérios mais profundos. Os fundamentos dessa vertente foram sistematizados pela tenda espírita Mirim, e alguns deles chegaram a ser apresentados no primeiro Congresso Brasileiro do Espiritismo de Umbanda, em 1941. Já na literatura, o primeiro autor a tratar diretamente desse tema foi Oliveira Magno, em 1951, com o livro A Umbanda Esotérica e Iniciática. Assim, a Umbanda esotérica ou iniciática não se prende apenas ao que se vê nos rituais. Ela busca o sentido oculto, os símbolos, a linguagem sagrada e os arcanos espirituais, revelados a quem se dispõe a caminhar por esse trilho. É como se dissesse: há sempre mais a aprender e a compreender. E no fim, meus filhos, seja pelo estudo aberto ou pelos mistérios velados, o que importa é que esse conhecimento nos leve a viver com mais amor, consciência e caridade.
Pois bem, turminha, vamos agora falar da Umbanda Trançada, mista ou homolocô. Esse nome é dado às formas de Umbanda que recebem uma influência mais forte dos cultos de nação e do candomblé brasileiro. Nela, os fundamentos da Umbanda se unem aos preceitos das tradições africanas, criando um caminho religioso que preserva tanto o contato com as entidades umbandistas quanto os rituais herdados do candomblé. É nesse contexto que aparecem práticas como a camarinha, o bori, os ebós e até as oferendas animais com sacrifícios, sempre respeitando os fundamentos de cada ritual. Justamente por essa mistura de elementos, muitos chamam essa vertente de umbandomblé. A Umbanda Trançada mostra como a religião é viva e capaz de dialogar com outras tradições, sem perder sua essência de fé, de culto aos orixás e de trabalho com as entidades que vêm trazer luz, cura e orientação. E no final das contas, meus filhos, seja Umbanda simples, pura, esotérica ou trançada, o que nunca pode faltar é o amor e a caridade, que são os verdadeiros pilares que sustentam todos os caminhos. Muito bem, turminha, vamos conversar sobre a Umbanda de Caboclo. Nessa variação da Umbanda, quem ocupa o lugar central são os caboclos, espíritos que representam a força dos povos indígenas, da natureza e da ancestralidade brasileira. Em muitos terreiros dessa vertente, acredita-se que a Umbanda é, acima de tudo, a religiosidade dos índios, revestida pela cultura moderna e ao longo do tempo doutrinada com novos conceitos que foram sendo incorporados. Assim, o culto ganha uma identidade bem marcada. A simplicidade, a firmeza e a sabedoria dos caboclos se tornam o guia principal dos trabalhos espirituais. Os cânticos, as ervas, o respeito à floresta e às forças da terra ganham mais destaque, mostrando o quanto a Umbanda também é expressão da alma do Brasil. E lembrem-se, meus filhos, onde houver um caboclo trabalhando, ali estará sempre presente a cura, a proteção e a coragem, para que sigamos firmes no caminho da fé e da caridade. Meus filhos, vamos falar agora da Umbanda de Jurema, que carrega em si a força do Nordeste do Brasil. No coração dessa prática, encontramos o catimbó, ou a linha dos mestres da Jurema, um culto popular que mistura muitas influências, a cultura indígena, a devoção católica, a magia europeia e, em alguns casos, elementos da tradição africana. O alicerce dessa vertente está na Jurema Sagrada, usada como bebida ritualística e também misturada no fumo que vai ao fornilho do cachimbo, chamado de marca menos confeccionado, geralmente em Jurema ou angico.
As entidades que se apresentam nesses rituais são conhecidas como os mestres da Jurema, espíritos de grande sabedoria, guias e protetores do povo. Dentro da Umbanda, uma das heranças mais conhecidas dessa tradição é a manifestação do querido mestre Zé Pelintra, que pode chegar como Exu, baiano, preto velho ou malandro, sempre trazendo sua malícia boa, seu conselho certeiro e sua proteção firme. Assim, a Umbanda de Jurema é um encontro de culturas, mostrando que nossa fé é plural, rica e cheia de caminhos para chegar ao mesmo ponto: o amor, a cura e a caridade. Turma querida, bora sentar, pois o vô vai lhes contar mais uma dessas histórias da nossa Umbanda tão diversa. Agora é a Umbandaime. Vejam bem, lá no coração da Amazônia nasceu o Santo Daime, uma religião que tem como base o uso da bebida chamada ayahuasca. Essa bebida é preparada com o cipó mariri e a folha da chacrona, plantas de grande poder espiritual. Durante os rituais do Daime, muitos começaram a ter visões dos nossos orixás e das entidades da Umbanda. E foi assim que alguns grupos uniram essas duas tradições, criando a prática da Umbandaime, trabalhos de Umbanda, em que se ingere o Daime para se comunicar com os guias. Mas é bom lembrar, meus filhos, que a Umbanda em sua raiz não traz em seus fundamentos o uso de bebidas enteógenas. O que existe são as chamadas bebidas curiadoras: café, cerveja, vinho, pinga batida de coco. Cada linha tem a sua. Elas servem para potencializar uma ação espiritual como um recurso mágico, mas nunca para induzir transe. Da mesma forma, o fumo também é usado, mas sem ervas que alterem a consciência de forma artificial. Assim, a Umbandaime é uma expressão nova, um caminho encontrado por alguns irmãos para unir duas tradições. É parte dessa grande diversidade de formas de viver a fé, mas o essencial, meus filhos, continua o mesmo: o amor, a caridade e a busca sincera pelo sagrado. Vovô chegou de novo para prosear um cadinho. Pois bem, a tal da Umbanda eclética é aquela que mistura um pouquinho de tudo. Junta orixá com mestre ascensionado, põe divindade hindu no meio, tempera com esoterismo, ocultismo e até uns toques de misticismo. Para justificar tanta variedade, se apoia na famosa linha do Oriente, dizendo que ali cabem todos esses saberes do Ocidente e do Oriente. No fim das contas, é só mais um jeito que o povo achou de buscar o sagrado. O que vale mesmo é se o coração está limpo e se o trabalho é feito com amor e caridade. A tal da Umbanda cristã nasceu lá em 1908, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas se apresentou e lançou os primeiros fundamentos da nossa religião. E olha só que bonito, ele contou que já tinha sido
numa vida passada, o Frei Gabriel de Malagrida, um sacerdote cristão que acabou sendo queimado na Inquisição por prever o terremoto de Lisboa. Depois disso, renasceu como índio aqui no Brasil. Tá vendo, meus netinos? A Umbanda já nasceu, mostrando que o amor de Cristo, a sabedoria dos caboclos e a caridade caminham juntos. E desde o começo a lição é essa: não importa a forma, o que vale é servir com fé, humildade e coração aberto. Pois então, nessa nossa caminhada temos também a chamada Umbanda Sagrada ou Umbanda Natural. Quem falava muito disso era o nosso saudoso Rubens Saraceni. Ele não quis inventar uma nova Umbanda, não. Só lembrava que a Umbanda já é por si só sagrada, porque é regida pelos Orixa, que cuidam dos mistérios da natureza e sustentam todos os caminhos que a gente estuda e pratica. Alguns até chamam de ritual de Umbanda sagrada, mas no fundo é o mesmo coração da Umbanda, natural. E você conhece a magia divina? Então aproveite e deixe o próprio Rubens Saraceni te explicar um bocadinho. Olá, amigo internauta. Nós vivemos em um mar de possibilidades, no mar de magias, no mar de energias, de probabilidades. E nesse mar de energias, de probabilidades, nós acessamos forças mágicas, forças que estão no ar, forças que estão na terra, forças que estão no fogo, forças que estão em todas as dimensões. E quando nós acessamos essas forças, normalmente nós falamos que são forças milagrosas. E talvez com esse contato com essas forças milagrosas é que nossa vida realmente se torna um milagre. E o milagre está muitas vezes na simplicidade. E essa simplicidade transmite uma sabedoria. Está começando o programa Consciência Próspera. E o tema de hoje, magia divina. Nós temos o prazer de receber aqui no estúdio do programa Consciência Próspera, Rubens Saraceni. Rubens Saraceni, que é autor de diversos livros voltados para as magias, vem trazer a abertura da magia divina. Ele é médium há mais de 25 anos. Bom, vocês vão conhecer o trabalho dele, realmente fantástico, e vocês vão apreciar muito. Lembrando que o programa Consciência Próspera, ele tem o apoio do Instituto Biosegredo. O Instituto Biosegredo traz o apoio do programa Consciência Próspera. Também na parte técnica, fazendo aí a mágica acontecer, Alexandre Ferreira do Ale Production. E também contamos com a Francesca Alberti da Imobiliária J. Santos. E vamos então começar o nosso programa, dar início ao programa Consciência Próspera, Magia Divina com Rubens Saraceni. Tudo bem, Rubens? Tudo bem, Samuel, é um prazer estar aqui no seu programa. Bem-vindo, né? Para a gente é uma honra muito grande. E como é que começou o seu processo, o seu contato, o seu interesse pela magia divina? Bom, esse interesse pela magia num todo é desde jovem, né? Sim. Sempre foi um assunto que me atraiu muito. Agora, a magia divina, como nós a denominamos, é um processo que começou a sua abertura em 1999, quando começamos o ensino da magia divina das 7 chamas sagradas, e ali trouxemos uma inovação nesse campo até então. Por quê? Porque trouxemos a simplificação da prática da magia, desconectando ela de ritualismos estranhos ou difíceis de serem praticados pelas pessoas sem conhecimento profundo. Então a magia divina uma magia voltada para a prática, que é voltada para o dia a dia das pessoas. Talvez esse é um dos grandes diferenciais da magia divina, da magia, vamos chamar, tradicional, da magia antiga. O que você fez? Exatamente. A magia tradicional, a magia antiga, como você bem
colocou, ela é cercada de toda uma aura, e essa aura impede que as pessoas comuns tenham acesso a ela. Então ela fica mais limitada a uma elite. Essa elite, sim, domina a arte mágica e aplica ela quando se faz necessário aos seus semelhantes. Já a magia divina veio para simplificar a aplicação da magia na vida das pessoas. Essa inovação aconteceu com a abertura do curso da magia divina das 7 chamas sagradas, que acabou pegando o apelido de magia das velas, porque o elemento fogo era o seu elemento principal. Entendi. Era não, é até hoje, né? Então essa magia das 7 chamas sagradas estava fundamentada também de uma escrita mágica simbólica que criava os campos de trabalhos dos magos, e dentro daquele campo de trabalho tudo se realizava. Foi uma inovação, foi uma abertura muito grande para a época. Muitos também não entenderam como era possível isso, essa simplificação da magia, mas com o passar do tempo e com a abertura de novos graus da magia divina, que é composta de 21 graus, aí as pessoas foram compreendendo que era o plano superior nos abrindo, através da magia divina, o trabalho com a magia para ajudarmos entre nós e aos nossos semelhantes. Uma das coisas que as pessoas sempre comentam em relação ao magos é uma situação meio temerosa. Ah, um mago, vai chegar um mago. O que é realmente um mago? Para as pessoas compreenderem um pouquinho melhor. O que é realmente um mago? Veja, nós temos que voltar ao passado. Se nós vermos lá no nascimento, observarmos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi acolhido pelos 3 reis magos. Certo? Certo. Ali já está na Bíblia, os reis magos. Então, se eles eram reis magos, eles eram o quê? Eles eram magos. Que abençoaram a vinda do Cristo, foram até lá, né? Então, essa coisa da magia, ela é muito anterior às religiões que nós conhecemos atualmente. Muitos dos profetas citados na Bíblia eram grandes magos. A magia é o poder que a pessoa tem de movimentar determinadas forças da natureza, determinadas energias, determinados poderes divinos, colocando eles numa ação bem direcionada, e ali se realiza uma ação benéfica para quem está sendo beneficiado pela ação. Isso é magia. Certo. Mas criou-se também, se há uma magia luminosa, poderosa, realizadora, muito positiva, há o lado oposto, como há em tudo. E esse lado oposto foi muito explorado no passado para criar-se uma aura de pavor, de medo, para dominar as pessoas. Então, essa sombra que se criou na magia, por pessoas que usaram do lado oposto dela, dos processos mágicos destrutivos para se impor sobre as coletividades, criou a figura do terrível mago negro, o mago das trevas, o mago que era poderoso, temido e respeitado, que se não fosse obedecido, ele podia destruir a vida de uma pessoa. Então isso fez com que a magia, que é anterior às religiões e era o recurso das pessoas, refluísse. A magia com propósito construtivo, curadora, que auxiliava as pessoas, ela refluiu e ficou restrita à magia cerimonial, que preservou parte de um passado muito amplo, um legado muito grande, mas preservou parte disso, só que para impedir que ela caísse novamente nas mãos de pessoas mal intencionadas, eles revestiram ela de toda uma série de procedimentos, e que ali, havendo seletivismo, Sim. até que chegava a coroação final daquele novo mago, mas já resguardado daquela aura tenebrosa. Entendi. Então a magia perseverou, tentando se preservar no decorrer dos séculos, e ela conseguiu isso. E hoje nós podemos dizer que a magia divina veio ocupar um lugar que estava vazio na vida das pessoas.
Você falou sobre essa conexão da magia com os processos religiosos. Para o praticante, para a pessoa ser um praticante, então, da magia, não precisa estar ligada a nenhum grupo religioso. A pessoa ela pode, por exemplo, não precisa nem mudar de religião para praticar a magia divina. Como é que é essa? Exatamente, Samuel. A magia, ela em si é anterior a qualquer religião que já existiu na face da Terra. Ela foi o primeiro recurso do ser humano para se ajudar nos momentos de dificuldade. E ali o ser humano, a humanidade, começou a aprender sobre isso. Então, por ela ser anterior a qualquer religião, ela deu origem às religiões, na verdade. Essa é a verdadeira história. Ela deu origem, porque aquelas pessoas dotadas de determinados poderes aprenderam, isso nós estamos falando de milhares de anos atrás, aprenderam como direcionar esses poderes de forma repetitiva. E se ela é repetitiva e a mesma ação para pessoas diferentes, com problemas diferentes, se realiza, então perceberam que ali poderia estar um recurso permanente para as pessoas, bastava preparar novos magos. Então criou-se as ordens iniciáticas do passado, preparando muitos magos e esses magos saindo para semear o bem. Ali teve início as religiões. Entendi. Você trouxe vários livros aqui para a gente mostrar sobre magia. Concluindo, né? Sim. A magia ela é a parte das religiões, não importa a religião que a pessoa siga. Ela pode praticar a magia e continuar com a sua religião, com a sua crença religiosa, que uma não vai colidir com a outra. Porque assim como todas as religiões... Agora, turma, qualificar ou não qualificar Umbanda? No fundo, é possível praticar Umbanda simplesmente livre de qualificações, adjetivos, atributos ou atribuições. Basta dizer-se umbandista e quando perguntarem de que Umbanda você é mais do que o suficiente responder apenas Umbanda. Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês e até a próxima aula, Saravá.